TDAH infantil. Vamos lá? Crianças e TDAH. Quais são os sintomas principais, tá? 1. Não param quietas, mexem e remexem. É bom que a gente entenda que isso é para o TDAH predominantemente hiperativo, né? E impulsivo, que é aquele em que você vê mais, né? Porque o TDAH, a condição sine qua non não é a hiperatividade física, mas sim a hiperatividade mental, ou seja, excessos de pensamento. Mas aquelas pessoas, e principalmente as crianças, que têm o tipo combinado, ou seja, aquele mais com hiperatividade física e também com impulsividade, eles apresentam essa característica que fica muito visível, né? Que não param quietas, mexem, remexem, isso em cadeira, a gente vai num restaurante que tem crianças, né? Famílias com crianças, você vê aquelas crianças hiperativas que correm em volta das mesas, aí levam tombo, daqui a pouco querem ir para o parquinho, a mãe para comer tem que ficar atrás, né? Ali quase fazendo uma maratona, um exercício físico. Então, essas características de hiperatividade física, que eu chamo de inquietação, seriam mais típicas naqueles em que predominam a impulsividade e a hiperatividade física. 2. Distraem-se ao menor dos estímulos externos. Então, as crianças com TDAH, elas, numa escola, por exemplo, elas sentam, se você botar uma criança TDAH sentada perto de uma janela, esquece, porque o mundo lá fora vai ser bem mais interessante do que a aula. Então, tem que ter esses cuidados. São crianças que você está conversando e você vê nitidamente que ela não está prestando atenção no que você está falando, porque ela está pensando em outra coisa. Porque um pensamento vai sucedendo outro, e ela não consegue focar naquilo que está fazendo aqui e agora. Isso é o grande desafio do TDAH, né? 3. Dificuldade em esperar a vez. Interrompem colegas. Isso nas brincadeiras, o que causa às vezes uma rejeição no grupo, né? Porque eles estão na fila, eles querem furar a fila, eles estão na brincadeira, eles não querem esperar a hora. Então, se eles estão jogando futebol, por exemplo, e não dá para todo mundo, né, na escola, então espera para um entrar, o outro entrar. Não, ele quer jogar todos as partidas, ou então o jogo em que você espera a sua vez, né, para jogar. Ele começa a falar, ele começa a interromper os outros, então isso fica muito visível e pode ser muito confundido com falta de educação. Ou então pode ser TDAH e falta de educação também, mas é importante a gente entender essa tendência para que a gente possa, logo desde o início, começar a modular e ajudar essa criança a ter o seu controle, né? O seu autocontrole. 4. Disparam respostas antes de completarem as perguntas, atropelam e atravessam os outros. Então é muito comum uma criança TDAH, você está falando com ela, você nem finalizou a resposta, já está respondendo alguma coisa que ele acha que é o que você está perguntando. Então é esse impulso de falar alguma coisa, de responder. Dificuldade em seguir instruções e ordem. Isso é uma coisa porque ele não se concentra, não entende e não reproduz. Então, é importantíssimo a questão da disciplina, a habituar a criança a ter horário, a ter uma rotina, porque isso vai fazer a diferença no futuro, se ele vai aproveitar todo o seu potencial de um cérebro muito potente, muito inteligente, ou se ele vai se desperdiçar, se ele vai transformar a inteligência em ação inteligente. Isso faz toda a diferença.